Bem, pessoal, finalmente chegamos à nossa aula aqui de arbitragem na rede CAN. Peço a total atenção dos senhores aqui para essa aula, tá? Porque eu considero ela como ponto-chave aqui do funcionamento da rede CAN, beleza? Assim como eu falei lá também sobre a questão do bit dominante recessivo, né? Que era um ponto também que eu queria destacar bastante. A arbitragem aqui eu acho que é a técnica fundamental aqui para a gente entender, né? Como é que as coisas funcionam por debaixo dos panos aqui na rede CAN. A gente sabe, né, que em um sistema de tempo real, né, que a gente trabalha, existem vários dados que são trocados e alguns dados eles têm mais relevância que outros dados, certo? Então, dependendo da dinâmica do processo que você está controlando, tem dados que precisam ter prioridade sobre outros dados, tá? Isso é comum em qualquer processo aí de sistema de tempo real que você trabalha, principalmente na indústria. Então, aqui tem alguns exemplos que eu coloquei. Por exemplo, um processo que precisa de transferência periódica, ou seja, ele tem que estar constantemente sendo atualizado, tá? Como, por exemplo, aqui a carga de um motor, levando lá para o âmbito automotivo novamente, né? Já que a gente está falando de rede CAN e ela surgiu lá. Então, uma carga do motor, essa informação, ela é uma informação que tem uma prioridade periódica, então ela tem que estar sempre sendo atualizada. Ela vai ter maior relevância, tá? Maior importância, vamos colocar assim, do que grandezas que variem com menor intensidade, com menor frequência, como por exemplo a temperatura de um motor. A temperatura de um motor ou a temperatura de um forno numa indústria, ele tem uma inércia térmica, né? Então ele não vai ficar subindo e descendo com grande frequência, tá? Ele vai subindo ou vai descendo e vai estabilizar num valor ali normalmente de trabalho, beleza? Agora, a carga do motor ela vai ficar sendo mudada constantemente, como por exemplo a aceleração de um motor, ou por exemplo lá na indústria a atualização de uma entrada digital, de um sensor digital que fica detectando peças numa linha de produção, ela vai ter uma frequência de atualização maior do que uma grandeza lá, por exemplo, de controle de temperatura de alguma coisa, tá? Por exemplo. Então, como é que a rede CAN ela prioriza esses dados, né, sobre outros? Ela trata a prioridade das mensagens relativa a outras através dos identificadores. Eu já falei isso com vocês, né? Estou frisando novamente aqui porque é um conceito que precisa estar bem fixado aí na mente de vocês. O CAN, a rede CAN, ela não tem identificação de dispositivos. Ah, eu tenho nó 1, nó 2, nó 3. Não, eu tenho identificador de mensagem. Tá? E esses identificadores vão informar a prioridade que aquela mensagem vai ter sobre outras. Beleza? E como é que eu defino essa prioridade? Né? Como é que eu vou saber, por exemplo, que um dado aqui, uma grandeza de carga do motor, ela é mais relevante, ela tem a prioridade maior do que a temperatura de um motor? Quando você projeta o sistema CAN, quando você está desenvolvendo ele lá, você define isso nessa fase. Tá? Você define lá, através de valores binários, né, que uma mensagem, um tipo de mensagem, ela tem prioridade sobre outra. Tá? Então, a gente diz, né, que quando um identificador ele tem um valor menor, tá, ele detém maior prioridade. Então, quanto menor o valor, maior a prioridade. Então, quanto mais próximo de zero, né, mais prioridade aquela mensagem, aquele identificador tem sobre os outros. Tá? Então, né, por que é importante isso? Porque, como eu falei para vocês, a gente não tem uma rede aqui, a rede CAN é uma rede de requisição-resposta comum, uma rede de mestre-escravo comum, onde você tem um mestre controlando toda a comunicação e ele solicita informações e os escravos respondem. Não, aqui na rede CAN, a gente tem o que a gente chama de acesso simultâneo ao barramento, ou seja, eu tenho diferentes nós se comunicando e todos eles têm acesso ao barramento normalmente, tá? E aí vem um problema. De repente você pergunta, pô, Rodrigo, então como é que faz se, por exemplo, eu tenho mais de um nó querendo acessar o barramento ao mesmo tempo? Porque a gente está falando de comunicação serial, né? Então, aqui não é uma comunicação Ethernet, por exemplo. Então, como é que eu faço para poder ter mais de um nó acessando o barramento ao mesmo tempo? Aí a gente precisa de uma coisa chamada arbitragem. Tá? A gente precisa ter um mecanismo que controle isso, como se fosse lá um guarda de trânsito ali que fica no sinal ali controlando o fluxo dos carros. Beleza? Então a gente vai ter esse cara que vai tá fazendo esse controle, né? Essa arbitragem. E o método que faz essa arbitragem, né? O método de acesso utilizado aqui no protocolo CAN, eu já comentei com vocês também no início desse modo, é o Carry Sense Multiple Access with Collision Avoidance.
que é o famoso, né, CSMA-CA. Tá? Então, nesse método, ele diz que a prioridade da mensagem ela é detectada no identificador. Beleza? Então, esse método usa o identificador para identificar quem tem a prioridade de acessar o barramento ou não. Então, os conflitos de quando você tem mais de um dispositivo querendo transmitir ao mesmo tempo, ele é resolvido através da arbitragem bit a bit dos identificadores. Então, esse método de arbitragem CSMA-CA, ele vai identificar lá, tem dois dispositivos transmitindo, ele vai verificar o bit a bit de cada um dos identificadores desses dispositivos e vai ver quem tem a maior prioridade, quem vai acessar o barramento ou não. Tá bom? E esse mecanismo que ele usa de bit a bit é chamado de bitwise, tá? E com essa verificação ele vai sempre priorizar quem tem nível lógico dominante, que é o nível lógico igual a zero. O nível lógico dominante ele sempre vai sobrepor o estado recessivo, tá? Então é por isso que eu frisei tanto com você essa questão de dominante e recessivo aqui no CAN, para que a gente saiba isso. Então, se eu estou enviando uma mensagem e outro dispositivo também está enviando uma mensagem, a arbitragem vai chegar ao CSMA-CA, ele vai olhar lá, o bit a bit do identificador da minha mensagem e do outro dispositivo. Ele vai verificar, o teu primeiro bit é 0, vamos supor que o outro também é 0. Então, continua. O meu agora é 1, o outro dispositivo é 0. Então, o outro dispositivo tem prioridade maior, então ele vai enviar a mensagem. Tá bom? Ele vai sobrepor a minha mensagem, na saída lá do barramento vai aparecer a mensagem dele. Tá? Mas a gente vai ver isso aqui agora com mais clareza. Então, né, sempre que houver essa competição pela alocação da rede, né, quando a gente tiver mais de um dispositivo tentando acessar o barramento, esse acesso à rede ele vai ser perdido por todos os nós que queiram enviar um bit recessivo em favor de quem está querendo enviar um bit dominante. Então, se a rede está lá ociosa, a rede está parada, e mais de um dispositivo iniciar a transmissão ao mesmo tempo, a colisão ela vai ser evitada, né, graças a esse nosso processo de arbitragem. Todo mundo que perder essa arbitragem, todos os nós que perderem essa arbitragem, automaticamente eles não vão mais enviar, eles vão parar de enviar mensagem e só vão tentar de novo quando a rede estiver liberada. Então, aqui na foto à direita eu tenho 3 nós. Eu tenho aqui o nó 1, o nó 2 e o nó 3. Tá? E aqui tem os sinais que eles vão enviar. Todos eles, vamos imaginar aqui, o barramento está ocioso, então todos eles vão iniciar aqui com o SOF, né, o Start of Frame, com bit 0. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui ó, tem a onda deles aqui. Então tem aqui ó, o nível 0, Start of Frame, todo mundo começando no nível 0 aqui, beleza? Então os 3 começaram no nível 0, né, Start of Frame, aqui é a saída do barramento, é o sinal que vai estar aparecendo no barramento. Ó. Então aqui no barramento está o nível 0 aqui, beleza, todo mundo começou. Aí agora, o meu nó 1, ele enviou um bit recessivo, né? O bit 10 aqui do identificador 10 está recessivo e o 9 também está recessivo, beleza? Então aqui, nível 1. Aí o meu nó 2 aqui também enviou 2 bits recessivo, beleza? E o meu nó 3 enviou 2 bits recessivo aqui. Opa, perdão. Nó 3 enviou 2 bits recessivo aqui. Deixa eu apagar aqui. Botei aqui demais, né? Beleza. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, o nó 3, voltando aqui, ele enviou 2 bits recessivos aqui. Então, por enquanto, todo mundo enviou a mesma coisa, tá vendo? Os 3 nós. Então, aqui na saída do barramento, continua o sinal igualzinho. Aí depois, ó, o nó 1 enviou 2 bits dominante. Perfeito. O nó 2 também enviou 2 bits dominante. Isso no identificador. E o nó 3, 2 bits dominante. Até aqui mantém todo mundo igual. Então a saída aqui do barramento continua o sinal igual. Porque está todo mundo mandando o mesmo tipo de bit. Tá vendo? Aí vamos lá. O nó 1 mandou um bit dominante aqui. O recessivo aqui. Aí agora o nó 2 mandou um bit recessivo aqui. E o nó 3 mandou um bit recessivo aqui. Perdão. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer certinho, né? Para a gente poder acompanhar sem erro. Então, ó, bit recessivo, então no barramento vai vir um bit recessivo. Aí vamos lá. Agora o nó 1, ele mandou um bit dominante aqui no identificador número 5. Estou aqui no identificador número 5. O nó 1 enviou um bit dominante.
E olha o que aconteceu aqui. O nó 2, ele continua mandando um bit aqui recessivo. Então ele já cai fora. Você vê que ele já entra aqui em escuta. Tá? Esse cara aqui não vai mais mandar mensagem. Por quê? Porque o nó 1 está enviando um dominante, ele está enviando um recessivo. Então ele perdeu a arbitragem aqui. Mas vamos lá, o nó 3 também enviou um bit dominante. Então o nó 3 continua no páreo. Então na saída aqui, né? Bit dominante. Aí agora o que acontece? O nó 1 vai mandar um bit recessivo. E o nó 3 aqui está mandando um bit recessivo também. Ele vai mandar 2 bits recessivos. E aqui o nó 1 está enviando 3 bits recessivos. Só que aqui o nó 2, o nó 3, perdão, ele enviou 2 recessivos, mas depois ele enviou um dominante. No terceiro ele enviou um dominante. Como aqui enviou um recessivo, esse aqui de cima perdeu a arbitragem também. Então agora o barramento vai seguir aqui. Quem ganhou a arbitragem aqui no caso foi o nó 3. Então o sinal que vai aparecer aqui embaixo é o sinal do nó 3. E o nó 1 e o nó 2 vão ficar em modo de escuta, aguardando aí, tá, que o barramento fique livre para que eles possam voltar a transmitir. Beleza? Então essa aqui é a análise que o CSMA-CA vai fazer de arbitragem. Ele vai verificar bit a bit e quem tiver mais bit dominante vai ganhar a arbitragem, vai enviar a mensagem. Então o nó 3 aqui ganha a arbitragem e envia a sua mensagem. Beleza? Então, aí de repente tu se pergunta assim, tá, Rodrigo, mas como é que os dispositivos vão saber que eles ganharam e perderam? Porque, pô, aqui tá enviando a mensagem, né? Beleza. Mas como é que eles vão saber qual é o sinal que tá chegando aqui no barramento? É muito simples. Aqui a rede CAN, né? Você viu que os dispositivos, a arquitetura da rede CAN, a gente tem lá o microcontrolador, o controlador CAN e o transceiver. O transceiver ele vai receber e enviar, certo? Então todo dispositivo que está enviando um bit para a rede, ele está escutando o que a rede está recebendo, tá? Então, o que acontece? Imagina que isso aqui é um daqueles dispositivos. Ele está enviando aqui, ó, a informação 101. Ele está enviando para a rede. E na rede está saindo a informação 101. Então ele sabe que a informação que ele está enviando, ele está recebendo de volta. Então ele sabe que ele está ganhando a arbitragem, vamos colocar assim. Agora vamos imaginar que esse cara aqui enviou 101. Não, 101, perdão, 0 não, porque senão ele ganharia, né? Vamos botar que ele botou 1011, mas aí na rede voltou 1010. Ele vai escutar, né? Ele vai ver que como ele enviou o último, era um bit recessivo, né? Que é 1, e a rede voltou 0, ele entende o quê? Que existe outro dispositivo transmitindo e que esse outro dispositivo que está transmitindo tem maior prioridade que ele. Então ele para de transmitir aqui e evita a destruição da mensagem, tá? A mensagem de quem está transmitindo lá que tem maior prioridade vai continuar na rede até ele terminar de transmitir. Então é assim que funciona a arbitragem. E aqui eu vou mostrar de uma outra forma agora, bit a bit na tabela, para ficar melhor. Mas para que a gente entenda, a rede CAN é uma rede com resolução de colisões determinística, por isso que ela é determinística, ou seja, se acontecer uma colisão, os nós eles vão atrasar a transmissão se o barramento estiver ocupado. E com isso eles têm a capacidade de não destruir a mensagem enviada, tá? Sempre que eles verificam a colisão. Então a mensagem de quem tem maior prioridade sempre vai ser garantida, ela nunca será destruída, nunca terá perda de mensagem. Só assim que a gente consegue ter um comportamento determinístico, que é primordial para que qualquer rede trabalhe na indústria. Uma rede, um protocolo, só pode trabalhar na indústria com aplicações industriais se ele for uma rede determinística, tá? Ele não pode ser uma rede probabilística. Então aqui, ó, mais um exemplo para a gente poder fixar, vamos encerrar essa aula por aqui. Mas imagina que eu tenho aqui, ó, o nó 15 e o nó 16 enviando. Então aqui é o dado que vai estar no barramento, tá? Então vamos lá, ó. O nó 15 enviou o bit 0, o nó 16 enviou o bit 0. Então o barramento recebe o bit 0, porque é dominante. Isso aqui é o start bit, né? Então sempre o start bit é 0. Aí começam os identificadores, ó. O primeiro é 0, o segundo é 0, então aqui no barramento é 0. Aí ele vai para o terceiro, 0, 0, sai o 0, 0, 0, barramento sai 0, 0, 0, barramento 0. Ele vai até o bit 5 e tudo igual. Todos eles bit dominante, beleza? Aí chegou aqui, ó, no número 4, no identificador número 4.
O nó 15 ele enviou um bit 0, ou seja, ele enviou um bit dominante. O nó 16 ele enviou um bit 1, ou seja, um bit recessivo. Quem é que ganha essa arbitragem? O nó 15. Por quê? Porque ele enviou um bit dominante e, por sua vez, o nó 16 enviou o bit recessivo. Então, a informação que vai continuar do barramento é a informação do nó 15, tá? Então, nesse momento, o nó 16, ele escuta lá, né, que o bit 1 que ele enviou não foi para o barramento, então ele entende, opa, tem outro nó aqui enviando uma mensagem que tem prioridade acima da minha. Então, ele automaticamente ele para de transmitir e o bit que foi o vencedor da arbitragem continua a sua mensagem até o final normalmente. Então, galera, ficou claro como é que funciona o processo de arbitragem? É muito importante que você entenda isso, tá? Que você entenda que, eu quero que vocês entendam isso, que na rede CAN, quem tem identificação é a mensagem, não é os dispositivos. A mensagem que é identificada. E essa identificação também informa qual é a prioridade dela sobre outras. Então, lembrando, né, no nosso exemplo, se eu tenho lá o exemplo do carro, por exemplo, eu tenho lá uma informação, por exemplo, de carga do motor ou de velocidade do motor que vai ter prioridade sobre uma mensagem de temperatura do motor, por exemplo. Ou então a mensagem de temperatura do motor vai ter prioridade sobre uma mensagem de um módulo que vai enviar lá um sinal para aumentar ou diminuir o ar-condicionado do carro. Tá? Então, levando para o meio industrial, por exemplo, a atualização de um sensor indutivo que fica lá detectando, por exemplo, a quantidade de latas que é produzida em uma máquina, ele vai ter maior prioridade do que, por exemplo, um sinal de um sensor de temperatura de um forno, que ele vai ter uma variação menor, com menor frequência. Tá? Então, esse é a jogada aqui do Bitwise, aqui da análise bit a bit da rede CAN. Então, eu peço, se ficou dúvida, assiste essa aula novamente com calma, vai anotando as informações, vai vendo os gráficos que eu mostrei aqui para vocês. Eu mostrei aqui esse primeiro gráfico, depois eu mostrei esse aqui, o sinal do transceiver aqui recebendo e enviando e recebendo, e aqui agora a tabelinha do bit a bit. Vai tentando conferir bit a bit aqui e ver por que um ganha e por que o outro perde, tá bom? Isso aqui é importante, são conceitos chaves que a gente precisa saber para que a gente possa ter um conhecimento pleno aqui do protocolo CAN, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula.